Irmãos, daremos continuidade e, permitindo Deus, concluiremos hoje o estudo dos deveres exigidos no 8º mandamento, que é a pergunta 141 do Catecismo Maior de Westminster. Então, para a gente concluir, são 13 deveres apontados, ou listados no Catecismo Maior, referentes ao 8º mandamento. São 13 deveres. Nós já vimos 11 desses deveres. Então, nós vamos fazer uma breve recapitulação, uma rápida recapitulação de todos os deveres, culminando com os 2 últimos que nós faltamos estudar. Tá certo? Então, hoje vai ser aquela revisão geral, Nós vamos passar rapidamente sobre eles, para a gente relembrar. Então, muito importante. Nos demais, a gente foi se detalhando, foi vendo, foi discutindo a respeito de cada um dos deveres, vendo a extensão dos deveres relativos a esse mandamento, que é um mandamento, daqueles mandamentos bem pequenininhos, que Deus não apresentou sequer razões anexas a esse mandamento, O 8º mandamento qual é? Não furtarás. Muito bem. Então vamos ver essa recapitulação de todos esses mandamentos, de todos esses deveres relativos a esse mandamento. Como eu disse aos irmãos, foram listados 13 nos estudos que foram feitos, apresentados no catecismo, e nós temos comprovado isso nas escrituras, não é, irmão? Então, nós estamos fazendo questão de apresentar para os irmãos e trazermos um aprofundamento em cada passagem bíblica que fundamenta esse dever. Então, a gente cita o dever, lê a passagem bíblica e faz uma análise, um estudo de cada passagem bíblica, das implicações disso, para ver, de fato, essa listagem corresponde a esse dever, de fato está ligado esse dever a esse mandamento, porque nós nos surpreendemos, temos dito aqui, que a gente tem se surpreendido com a abrangência da lei de Deus, e damos graças a Deus por isso, por entendermos não só vigência da lei de Deus ainda para os nossos dias, mas o quanto ela nos fala, o quanto ela nos serve, porque nós temos aprendido que a lei de Deus apresenta o que de Cristo? O caráter de Cristo. Então, meus irmãos, se a gente tem que ser imitador de Cristo, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, se Ele é o exemplo maior, como é que a lei que apresenta seu caráter, que mostra seu caráter, que representa seu caráter, pode ter caducado? Não valer mais, nós não estarmos mais desobrigados da lei, nós não estamos. Os irmãos sabem que nós não cumprimos a lei de Deus para a salvação. Inclusive, as 2 reflexões que estão no nosso boletim fazem referência direta a isso. A palavra de Deus está dividida em 2 partes. Quais são? Lei e Evangelho. A lei, como vimos na reflexão, faz a ferida. E o Evangelho cura. A lei mata, na verdade, a gente faz a ferida, mas a lei mata. Por que a lei mata? Exatamente porque ela requer a perfeição. Para sermos aprovados diante de Deus, nós temos que ser perfeitos. As pessoas esquecem dessa questão básica do cristianismo. Para você querer viver em função da sua aprovação, se você quer viver em função da obediência, saiba que Deus exige nada mais, nada menos do que a perfeição. Por causa de um escorregãozinho, sobreveio o pecado a toda a humanidade. Porque na nossa perspectiva, não é, Zaqueu? Se a gente for olhar, qual foi o pecado de Eva? Comer uma fruta é muita exigência, da parte de Deus. Comer uma fruta e sobreveio toda essa consequência para a humanidade.
essa coisa terrível, a natureza foi atingida. A partir daí gerou-se o desequilíbrio na terra, e todas as faculdades do homem foram atingidas. O homem ficou dessa forma, incapaz de agradar a Deus por si só, não ter mais em si mais nenhuma possibilidade de correção, de salvação, por causa de a vontade de comer uma fruta. O padrão de Deus é simplesmente a perfeição. Um famoso pregador diz que o maior problema do homem é que Deus é justo. Esse é o maior problema do homem. Deus é simplesmente justo. Agora, a questão é que nós, pela nossa natureza, como nós nascemos, como nós entendemos as coisas, a perfeição, a santidade e a justiça não é algo, não são naturais nossos. Não é da nossa naturalidade. Não, nós não nascemos com isso. É muito pelo contrário. Daí o choque grande quando você encontra a Escritura. O choque é muito grande, porque você estabelece seus padrões. Você diz mais ou menos como é que o seu padrão, ou você mede as coisas a partir do seu padrão, e Deus mede as coisas a partir do padrão dele. Qual é o padrão dele, Gisele? Qual é o padrão de Deus? A gente tem o padrão, nosso padrão. Qual é o padrão de Deus? Quem é que ajuda? Ajuda aí, Simone. Qual é o padrão de Deus? A perfeição, a santidade. Essa é a régua que Deus mede tudo. A gente pega uma régua aqui, uns têm uma régua, né, assim, Isaque, outro cria outra régua. Por isso que o pessoal diz, mas você entende assim, o outro entende do outro jeito, o importante é... E aí vai a famosa relativização. Só que Deus não relativiza. Para ser aceito por Deus, você tem que cumprir o padrão de Deus. E aí o padrão de Deus é perfeição, santidade. Aí ninguém alcança. Quem diz isso? A lei. Se agora ninguém alcança, o que faremos, irmãos? Né? É a pergunta natural que surge. Como é que essa pergunta vai surgir? Essa pergunta só vai surgir, irmãos, quando nós apresentarmos o padrão de Deus, o caráter de Cristo, que é a lei de Deus. Aí a pessoa diz, estou perdida. Diz, pronto, não, você está no caminho certo. Não é interessante? Parece uma contradição. Na Bíblia não tem essa característica de parecer contradição. Quando você diz, eu estou perdido, aí o crente diz, não, você está no caminho certo. Diz, como eu estou certo? Porque se eu não vou conseguir, diz, muito bem. Esse é o primeiro passo para conseguir, é dizer que não consegue. Esse é o primeiro passo para se encontrar. Qual é? Dizer que está perdido. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque eu não estou confiando em mim mesmo, na minha condição. Quando você abandona a sua capacidade, a sua condição, aí você clama como o cego. Como é que o cego clamou? Tem compaixão de mim. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Então tenha compaixão, porque aí ele encontra o caminho. Então a lei de Deus é isso, irmãos. Os deveres. Vamos para os deveres exigidos no 8º mandamento. Como eu disse aos irmãos, são listados 13 deveres. Isso. O Bartimeu é a representação nossa exatamente por conta de toda a sua condição. E veja, ele lá é recebido por Jesus. Nicodemos, com toda a sua condição, era rejeitado por Jesus. Disse, necessário vos é nascer de novo. Ele chegou mestre, chegou com conhecimento, era um homem respeitado na sociedade, ele é um homem religioso, tinha o seu lugar na sinagoga, né? E não era qualquer lugar na sinagoga. Então todos os que chegam nessa condição
eles são rejeitados. E todos os que chegam pobres, cegos e nus, ou se reconhecendo a sua doença, aí o médico se apresenta. Se a pessoa não acha que está doente, não vai para o médico. Às 13, só vai ser um flash aqui, tá certo? Às 13 não, nós estudamos às 11, das 13 nós estudamos 11. Os 11 deveres exigidos no 8º mandamento. Primeiro dever, nós encontramos lá em Salmo 15, 2 e 4. Deus quer sinceridade, verdade e justiça nas relações entre os homens, em todas as relações entre os homens, incluindo as relações comerciais, porque a justiça deve estar presente no nosso dia a dia. A justiça no respeito às pessoas, no respeito àquilo que as pessoas têm, ou seja, as suas propriedades, e nós devemos dar a todos aquilo que lhes é devido. Então nós trabalhamos muito isso, a questão de tudo pertence a Deus e Deus entrega a algumas pessoas algumas coisas, inclusive os bens. E isso é direito dele, e eu tenho que respeitar isso. Eu não devo desrespeitar de forma alguma. Lá em Zacarias 8,16, nos dá mais um dever que é não usar de engano ou esperteza. Um ditado popular diz que o mundo é dos mais espertos. Não. Esse mundo, sim, pertence aos mais espertos. Mas nós somos desse mundo? Nós não somos desse mundo, irmão. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós vivemos nesse mundo e a gente já sabe. Nós temos uma dupla cidadania. Temos uma dupla cidadania. Mas nesse mundo aqui é só de passagem. Tá? Então, não devemos usar de engano e esperteza. A gente aprendeu, irmãos, olha, que a justiça gera a paz, a injustiça gera a violência, a rebelião, a revolta. E nós somos chamados para sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Olha, não pensem, olha, não se engane, não. Uma pessoa briguenta, irmãos, uma pessoa que gosta de brigar, que só gosta da treta, não tem essa expressão hoje em dia. A pessoa que gosta de treta, de briga, de ver o... Tem até essas expressões, hoje está muito, né, difundido, né? O pessoal fica... quando vem uma questão, aí chega, se empolga. E tem até uma expressãozinha que o pessoal faz, treta, porque fica empolgado, diz, agora vai ter. Eu gosto. Essa coisa ela não combina com o cristão. Deus disse isso, não. O Cristo veio para pacificar, não foi para criar e gostar de confusão. Paulo recomendou a Timóteo: deixa essas discussões que não levam a nada. Preste bem atenção, são discussões que não levam a nada, a canto nenhum, né? Os irmãos estão entendendo, ser pacificador não significa dizer que você vai abrir mão da verdade para desfrutar da paz, não é isso não. Pacifista, muito bem, o Zaqueu colocou bem. Ser pacifista é uma coisa, ser pacificador é outra coisa. É parecido, mas não é. A paz, quando possível, a verdade a todo custo. Muito bem, então nós cristãos, o dever é buscarmos a justiça, não usar de engano, da esperteza, da malandragem. Segundo dever, nós aprendemos que o furto não ocorre apenas quando subtraímos algo de uma pessoa, ou mesmo deixamos de pagar, mas também quando não concedemos o respeito e a honra que são devidos a alguém. Isso aí é um furto também, está lá em Romanos 13, 7, é o segundo dever. O terceiro dever que nós encontramos, tendo como base lá Levíticos 6, do 4 ao 5, mostra que Deus deseja que seu povo seja honesto, tanto é que na sua lei ele deixou cláusulas que desestimulavam o furto. Caso alguém fosse pego, roubando com algo que não era dele, algo indevido,
não bastava só devolver aquilo dali. Deus disse: devolver? Não. Se além de devolver, você vai ter que restituir. Quem lembra do percentual? Quantos por cento? 1/5. 1/5 dá quanto? 20%. O cara disse: eita, pegou roubando. Então, está aqui, está aqui, tome, está do mesmo jeitinho, está brilhoso, ó, nem arranhei. Está certo. Quanto vale isso aqui? 100. Muito bem, você vai, além de devolver isso aí, você vai devolver mais 20, que é 20%. Por quê? Está claro que Deus desestimula o furto, o roubo. É para mostrar, Deus deixa claro, irmãos, a lei de Deus é perfeita, ela mostra claramente, aqui mostra que o crime não compensa. Na lei de Deus o crime não compensa, de jeito nenhum. Os irmãos sabem. Vai uma testemunha no tribunal, se coloca diante do tribunal, a pessoa mente, acusa falsamente, ele foi descoberto. Muito bem, então a pena, a punição que é devida ao crime que você acusou, você vai sofrer agora ela. Isso é para a perfeição, irmãos, da lei. Isso vai inibir, isso vai promover a justiça. O quarto dever nós encontramos em Deuteronômio 15, 7, 8 e 10, que é: Deus requer de nós esse dever de ajudar os que necessitam. Nós temos que ter disposição em ajudar, ter liberalidade, avaliar, considerar aquilo que o outro está precisando e atender à sua real necessidade. Para ajudar, irmãos, muitas vezes, e na maioria das vezes, você tem que gastar não só recursos, mas você tem que gastar tempo para poder ajudar corretamente. Você vai ter que se dispor, você vai ter que se colocar à disposição para ajudar. Então a ajuda requer isso da parte de Deus, o envolvimento. O quinto dever diz respeito ao seguinte: a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. A referência bíblica, 1 Timóteo 6, do 6 ao 9. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo, nos diz que a maior fonte de lucro é uma vida piedosa. A maior fonte de lucro é uma vida dependente de Deus e temerosa de lhe obedecer. E nós devemos entender que os recursos que Deus nos dá, os recursos que Deus coloca na mão de um cristão, são muito mais valiosos do que os recursos que os ímpios têm na sua mão, por maiores que sejam. Então é uma ilusão, irmãos, muito grande o cristão ficar querendo, ou cobiçando, ou desejando a coisa do ímpio. Eu digo e repito para os irmãos: olha, não deseje. Fulaninho, rapaz, não teme a Deus, mas basta olhar, rapaz. Eu não queria muito, não. Eu não queria muita coisa, não. Eu queria uma casa daquela para acomodar melhor minha família. Rapaz, é tão boa aquela casa, eu já fui lá. Veja, entenda, eu estou falando que você fica desejando aquilo que Deus deu ao ímpio. Não tem nenhum problema você desejar uma casa confortável para a sua família, não tem nada não. Mas você está olhando para aquilo que Deus deu ao ímpio, e você fica querendo aquilo dali, ou acha que aquilo dali é fonte de satisfação. Aquilo, se você tiver aquilo dali, você vai viver mais satisfeito. Esse é o problema. Você vai viver mais satisfeito se você tiver isso, ou se você tiver aquilo, ou se você morar ali, ou você morar acolá. Isso é uma ilusão muito grande. E o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, uma pessoa jovem, né? Só Timóteo, não se iluda com isso não. Piedade é a fonte de contentamento. Na verdade, uma pessoa piedosa, normalmente, ela fica contente com aquilo que Deus lhe dá. E o apóstolo Paulo mostrou isso lá em Filipenses 4:11. Aprendi a estar satisfeito, contente, nas situações mais adversas, mais diferentes. Aprendemos também sobre o dever do
cuidado e do zelo providentes em adquirir. Então, é dever do cristão atentar para as necessidades dos seus, atentar para a sua necessidade, mas para a necessidade dos seus também. Quem são os seus? Os seus são aqueles que estão mais próximos no núcleo familiar, no núcleo mais próximo familiar, no núcleo em volta, na igreja. Paulo diz: não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, mas sim do outro. José do Egito cuidou de toda a sua família. José sustentou a sua família. O que eu vejo de interessante, irmãos, ali é que a família de José, por exemplo, diferente de Noemi e Ruth, que chegaram bem pobres, né? De volta na terra do pão. Eles, quando chegaram no Egito, eles não estavam paupérrimos, eles tinham recursos. E eles foram colocados numa terra excelente, adequada para eles. Eles trabalhando, inclusive Faraó disse: avalie aí, José, se o pessoal é capaz, se tem capacidade. Lembro até disso para os irmãos. Esses detalhes, irmãos, são muito importantes. Faraó não disse: José, ele podia dizer: José, você é governador, eu quero beneficiar seus irmãos. É um paralelo muito grande aqui. Veja o que faria um governante, uma pessoa com autoridade, o que deveria fazer. Olha como a palavra de Deus é um claro exemplo. Aqui, por exemplo, vamos lá, vamos considerar, eu vou fazer um paralelo aqui entre a nossa realidade e a realidade ali de José. José era governador do Egito. Faraó não se preocupava com nada igual a Potifar, não era assim? Foi a mesma coisa. Faraó igual a Potifar disse: eu não me preocupo com nada, está aqui na mão de José. Quem quiser negociar, venha negociar com ele. Muito bem. Quando os irmãos chegam de lá, toda a sua família disse: a terra de Gozem é de vocês e eu também tenho gado. Lembra que Faraó disse: eu também tenho gado. Já que o seu pessoal trabalha com gado, você pode colocar eles para cuidar do meu gado, mas sob que condição? Se eles tiverem capacidade para isso. Está lá, irmãos, um detalhezinho, né? Eu vou fazer um paralelo aqui. Vamos supor que o irmão João Miguel seja alçado, né, a um cargo de administração e autoridade aqui no município. Vamos botar assim: secretário de infraestrutura. A prefeita, evidentemente, dá condição de contratação. Normalmente dá. Às vezes passa pelo aval dele, mas a pessoa, o secretário que está lá, pode indicar, não é? E normalmente a indicação de um secretário é acolhido pela administração maior, pelo administrador do município. Aí o irmão tem os conhecidos. Vamos botar o pessoal aqui da igreja. Ele disse: eu tenho uma vaguinha lá. João disse: tenho. Bota fulano. Você tem condições? Diz: tenho. O que é que ele vai fazer? Ele vai usar o critério: fulano é adequado para aquela vaga? Fulano tem condições de trabalhar naquela função? Está capacitado para isso? Ou ele pode se capacitar para isso? Ou ele não tem habilidade nenhuma para fazer aquilo dali? O que é que acontece, né, que inclusive é motivo de indignação por parte da população? Até mesmo por quem passou no concurso, quem foi concursado. Pessoal em cargos comissionados, que muitas vezes tem uma remuneração melhor, colocam pessoas não capacitadas para aquilo dali. O nepotismo, quando bota a pessoa da família, mas você pode botar o conhecido. Os primeiros que vêm são os do núcleo, né? Fazer o bem aqui é os que estão próximos, né? Que é o caso aqui, mas ele tem condições de fazer aquilo ali, ele tem capacitação. Olha, secretário de infraestrutura, eu preciso de alguém para, vou dar um exemplo, para dirigir uma van ou uma caçamba. Fulano,
Tu tem habilitação, rapaz? Tenho não, mas eu classifico. Tu tem experiência? Tenho não, mas eu dou conta. Aí você vai botar uma caçamba para uma pessoa dirigir sem nenhuma experiência. É um risco ou não é? É um risco para ele, é um risco para as pessoas, sem nenhuma experiência. Aí bota lá no... Por que botou no emprego? Não, porque, né? É conhecido. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Agora se prepare, né? Você já sabe, né? Quando começar a tomar essa postura, as críticas vão começar pesado. E começa de onde? Logo de dentro, dos de perto, né? Assim, isso aqui. Rapaz, podia me ajeitar, ajeitou fulano, ajeitou. Já começa com essas expressões. Ajeitou. Ajeita fulano, ajeita cicrano. O que é ajeitar, irmãos? Cristão não, irmãos. O cristão vai colocar, é conhecido, é da minha confiança, eu coloco. Mas está capacitado. Ora, você vai botar um desconhecido, porventura? Hein, Zaqueu? Quem na sua empresa, quem em qualquer outro lugar vai botar alguém para ocupar uma coisa que não lhe inspire confiança, né? Que não seja habilitado para isso? Não é meu conhecido, eu conheço de tanto tempo e ele está lá porque dá conta. E se não der, sai. Se não der, sai. É o que acontece às vezes não é o que acontece. Mas, irmãos, é porque o padrão do crente é a lei de Deus, entendeu? Então eu queria mostrar isso, que Faraó deixou uma colocação muito boa lá para José. Bote eles, mas ele tem que ser capacitado para isso. José cuidou da sua família e sustentou, mesmo ela podendo se manter. Mesmo ela podendo se manter. Eles se multiplicaram, irmãos, enormemente lá. Deus botou a mão lá e eles cresceram. Eles foram prósperos lá. E José podia ter deixado, mas não, a Bíblia... José fez questão, quando o pai morreu, lembra, Rutinha? Quando Jacó morreu, logo que Jacó morreu, o que foi que os irmãos de José fizeram para com ele? Perdoar os irmãos. Os irmãos ficaram com tanto medo, que mandaram mensageiro nele falando assim: olha, pai, antes de morrer, disse, perdoa a gente, tá? Aí José chorou, rapaz, quando escutou isso. José chorou, disse: não, meu senhor, deixa eu mostrar para vocês que eu creio na providência. Primeiro, o mal que vocês intentaram, ele não disse que foi bom, vocês fizeram mal. Agora Deus transformou em bem. E agora estou eu em lugar de Deus para me vingar, para fazer justiça? Sou eu que faço justiça? Não, quem vai fazer justiça é Deus. Fique tranquilo que eu vou sustentar vocês e suas famílias. O padrão aqui, irmãos, o padrão de Deus é diferente. Já disse, eu vou ajeitar vocês. Eu vou ajeitar vocês. Ajeitar não. Por isso que a gente diz, irmãos, diz para os mais jovens, a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica é assim: se capacite, estude, se esforce, aprenda alguma coisa, ou aprenda muitas coisas. Faça isso. A gente não fica dizendo, está estudando, está se qualificando, está se esforçando, não é? Isso é a responsabilidade do homem. E a soberania de Deus? Bom, ele pode botar você como escravo, primeiro. Se ele quiser, ele bota você como governador. Se ele quiser. Senão ele pode dar habilidades para você ser um artífice como aqueles que contribuíram com o templo, na construção do templo, ou seja o que for, ou administrador, ou o que ele quiser fazer. Mas não faça como o mundo, não. Vai ficar esperando por quem? Em vez de você estudar para aprender, você vai ficar dependendo do QI. Sabe qual é o QI, não sabe? Sabe, irmanita? QI é quem indique.
alguém para indicar você para ocupar aquele lugar. Não. Então, é um dever nosso. 7º dever, a diligência, que a gente falou tanto aqui, né, irmãos? Insistiu. Isso que a gente está dizendo, na capacitação, na diligência. O dever aqui, irmãos, é entender que todos nós temos responsabilidades, obrigações, trabalho a fazer nesse mundo. A ociosidade, irmãos, é coisa de Satanás. A cosmovisão cristã é você. Eu até brinquei com os irmãos, né, que está tramitando aí uma possibilidade aí de lei de diminuir o tempo de trabalho e tal, etc. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas a maioria das pessoas quer o quê? Quer ficar mais ocioso, trabalhar menos e ficar mais ocioso. Mas para quê? Para aproveitar a vida, para curtir a vida, para não morrer de trabalhar. Evidentemente, irmãos, que existem trabalhos pesados, né? Até desumanos, exploradores, né? Tem pessoas que exploram, mas nós não estamos falando dessa perspectiva. A gente está falando da perspectiva do cristão, que é a produtividade, é ser diligente. Esse dever nos mostra que a gente tem que entender corretamente e plenamente o nosso trabalho, que nós devemos estar envolvidos, acompanhar o nosso trabalho, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e não entregar o cuidado para o outro, aquilo que nos foi entregue. Eu vou deixar todo o trabalho para o outro? Não. Isso é em que sentido? Aquele que o versículo diz: observa o estado das tuas ovelhas, não é? Até no texto que fala a respeito da mulher virtuosa, a mulher que é virtuosa, que tem empregado em casa, ela acorda cedo para distribuir as tarefas para a sua empregada. Veja, ela tem empregado em casa. O que é que ela faz? Ela faz, já sabe até o que fazer. Sim, mas você distribui as tarefas, você está coordenando, olha, vai fazer assim. Por que é que você coordena? Porque você sabe distribuir, porque você também sabe fazer, né, Zaqueu? Se a pessoa não sabe fazer, não sabe coordenar. Olha, vamos fazer por aqui, vamos começar aqui. Hoje é melhor a gente vir para cá, porque a gente tem essa demanda, a gente precisa fazer isso aqui e tal. Não entregar na mão dos outros e tchau, deixa para lá, de forma alguma. Então nós devemos ser atenciosos na gestão do nosso negócio, saber como é que elas estão, aproveitar as oportunidades para não desperdiçar, ser eficiente, ser eficaz, colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa é fazer e colocar ali o seu coração, se empenhar. Apesar de tudo isso, olha, curvar-se ante a providência, sem deixar de lutar. Como eu disse, parece uma coisa contraditória. Não é. Você vai trabalhar, você vai se empenhar, mas você vai se curvar diante da providência. Nós procuramos explicar 1 Coríntios 7:21, que está dentro de um contexto muito interessante. Você é escravo? Trabalhe duro aí. Teve a oportunidade para ficar livre? Não perca a oportunidade. Ou seja, você se contenta com a posição que você está, mas você não deixa de lutar para melhorar. Não tem nenhuma contradição nisso, irmãos. Contentamento na perspectiva bíblica. Veja, contentamento na perspectiva bíblica não é sinônimo de inércia. Não. É porque a gente tem dificuldade de entender, mas a Bíblia está mostrando. A Bíblia está instruindo. Se você é escravo, quais são as recomendações que nós vimos lá na carta de Pedro? Meu Senhor é mau, meu Senhor é ruim. Sirva a Ele, trabalhe bem. Rapaz, é difícil. Não, mas o seu Senhor superior não é Ele, é Deus.
O ímpio ele vai trabalhar assim, dependendo da circunstância, né? Está melhor e tal, e ele fica ali fazendo o joguinho de cintura, a dosagem. Estou ganhando, opa, vou dar o gás aqui que eu estou ganhando. Rapaz, não estou ganhando muito não. Rapaz, vou diminuir aqui, porque não tem vantagem disso para mim não. Aí de novo a gente usa José. José fez isso, irmãos. Trabalhou duro, em todo o tempo. Ele manteve o padrão, era escravo, trabalhava, estava na prisão, ajudava. Como governador, manteve o padrão. Então, o homem deve buscar o contentamento que Deus determinou para a sua vida, curvar-se ante a providência, mas nunca deixar de lutar, fazer o bom uso daquilo que está nas suas mãos, abençoando todos os que estão à sua volta. Então, fizemos até a pergunta: para que recebemos de Deus a nossa vida? Para que recebemos de Deus as nossas capacidades? Para que recebemos de Deus os nossos dons, os nossos talentos? Você tem que perguntar: para que eu sei isso? Por que eu sei isso? Não é à toa. Nada é à toa para Deus. Nem é para você usar para você mesmo, porque você não nasceu para você mesmo. Acabamos de citar para os irmãos Paulo falando em Filipenses: nenhum busque aquilo propriamente, em primeiro lugar, o que é seu. Então, se Deus lhe deu, tem que usar, tem que desenvolver. Vamos adiante. 8º dever que nós citamos para os irmãos, que está lá apoiado em 1 Coríntios 7:20. Paulo quer nos mostrar que o cristão deve viver o cristianismo onde e no estado em que a pessoa se encontra. Preste bem atenção. Isso também, irmãos, é uma resposta. É por isso que de novo, a gente vai abrir um parênteses aqui. As pessoas dizem: eu quero saber qual é a vontade de Deus. Muita coisa. Na verdade, tudo que nós precisamos está revelado na Escritura. Está revelado. Agora, precisa estudar, né? Precisa ler, precisa se aprofundar, precisa orar. Se não fizer, não vai ter a resposta. Como é que você é um garimpeiro? Como é que você vai encontrar o ouro se você não garimpa? Se você não... Como é que você quer desfrutar das profundezas se você sabe que lá embaixo tem riquezas? O mergulhador, os peixes ficam tudo ali por cima, é para ele ficar pegando. O cara que, por exemplo, pesca de arpão, ele fica lá em cima mirando, esperando o peixe subir. É assim, Aline? Não, né? O que é que ele faz? Mergulha, se equipa, vai com a lanterna, não é? Vai pescar de noite, vai com a lanterna. Onde é que normalmente ficam os peixes? Ele vai lá, ele vai nadar, ele vai atrás. Então, a Bíblia está aqui. Aí o que é que eu preciso? Tibum. Me aprofundar. Há uma expressão, irmãos, que a gente costuma usar bastante, que é assim, que tem pessoas que têm um conhecimento das Escrituras vasto como o oceano, mas profundo como um pires. O que é isso? Conhece por cima, mas não tem profundidade, não experimenta, não. Tem muita gente assim. Só eu quero conhecer, quer conhecer, mas você quer experimentar? De fato, olha que Jó tinha um bom conhecimento de Deus, né? Mas lá no final do livro ele disse: antes eu te conhecia. De quê? Agora eu conheço mais. Como foi que ele se aprofundou, irmão? Olha, doeu, não? Mas a gente não quer, né, sentir dor, a gente quer
aprender sem se esforçar. Não tem, irmãos, assim, não tem isso não. Eu não conheço isso não. Eu não conheço essa forma não. Eu sei que a gente foge disso, é da natureza da gente. Fugir um pouquinho da dor, né? Da dificuldade. Mas não tem outra forma. Um mergulho, ele requer todo o esforço. Então, Paulo nos mostra que é dever de cada cristão se ajustar ou se adequar o seu comportamento à condição em que se encontra, em que Deus lhe encontrou, em que Deus lhe colocou, à luz da vontade revelada de Deus. Aí, de novo, isso significa o quê? Que a gente tem que se acomodar de forma nenhuma. Preste bem atenção. Eu vou me adequar àquela situação conforme Deus me mostra. Mas isso não significa dizer que eu vou ficar parado ali. Não. Ali você está dizendo o seguinte: eu estou me contentando com a providência divina e eu vou me conduzir naquela situação, naquilo que Deus requer de mim. Mas eu vou sempre procurar o crescimento, a melhora. E eu estou falando isso de uma perspectiva bem ampla. Bem ampla. É isso que a gente tem que fazer. Nono dever. Tocamos de novo na questão da diligência. E a diligência que Efésios 4:28 nos mostra é no esforço para se ter um meio de vida lícito. Como é que a gente tem um meio de vida lícito? Pelo trabalho. Agora, o trabalho determinado não é para ficar rico. É interessante. O foco disso, olha, você trabalhe para ter com que acudir o necessitado, o próximo. É interessante isso, irmãos. O trabalho duro, a melhoria, não é visando o benefício seu. A Bíblia traz, irmãos, uma visão altruísta, buscando o bem do necessitado, em primeiro lugar, e não de si mesmo. José disse assim, tem muitas lições ali, irmão, a gente pode passar muitos meses ali, só naquele contexto, naqueles textos ali. José disse assim, olhem, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus se transformou em bem, para eu ficar rico, está vendo? Foi isso que ele disse? Não, ele disse para eu salvar muita gente, para manter a vida de muita gente. Olha a visão de José, olha que visão, irmãos. Vocês fizeram aquele mal, eu estava ali em casa, ó, passei mal um bocado, mas olha o que Deus fez comigo. Está vendo agora? Onde é que eu estou? Como é que eu estou? O José, irmão, tirou completamente qualquer visão dele, da perspectiva dele. Ele mostrou uma perspectiva espiritual, bíblica, correta, adequada, do reino de Deus. E aí, lógico, Deus preservou José, a família da aliança, com quem Deus fez uma aliança, porque disse, a partir dessa família eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então o que é que eu vou fazer? Deus sustentou aqueles dali. E se os irmãos olharem, né, vê ali mais uma vez naquela família a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Uma família complicadíssima. Você quer quer estudar uma família complicada na Escritura? Vá para de Jacó. É tremenda ali a complicação. Deus diz assim, Deus mostra mais uma vez, irmãos, o que é graça naquela família ali. É graça e misericórdia, graça e misericórdia. A visão de José estava nessa perspectiva. 10º dever. Aqueles que são sábios aumentarão o que têm e viverão bem, porque sua sabedoria os ensinará a adequar a sua vida.
a se adequar à situação e a lutar por ela. O crente deve ter a frugalidade como uma das suas características ou como uma das suas virtudes. Sobriedade, clareza das necessidades. Frugalidade é se contentar com o que é simples, ter prazer naquilo que é simples. Tem muito ímpio que tem prazer nas coisas que são simples, não só às vezes não tem prazer, mas fica buscando isso. Ele acha que ele só vai ter satisfação por exemplo, numa refeição, se ele estiver comendo uma comida rebuscada, com ingredientes diferentes, um preparo assim mais demorado. Não, olha, para preparar essa comida, 2 dias antes eu tinha que fazer aqui todo o ajuste e dar o tempero e deixar descansando e bota esses elementos, bota outro e tal para chegar lá. Ou tem que ser assim, comidas exóticas. Não se satisfaz com os frutos aqui da terra, daquilo que tem que dar aqui. Tem que ser alguma coisa, porque tem que vir um ingrediente ali. Como é o nome daquele sal, Ramon? Tem que ser sal de parrilha, sal do Himalaia. É o tipo. Tem que ser sal do Himalaia. O sal que vem ali daquela região perto de Salvador, que é muito conhecido, Camaçari, né? Camaçari tem muito, não é? Se eu não me engano, tem muita produção ali. Isso não serve não, aqui pertinho, tem que ser de longe, do Himalaia. Contentar-se com o que é simples, saborear os momentos simples, na simplicidade, ter prazer naquilo que Deus nos dá. 11º, a gente está chegando. Vou finalizar com os outros 2. Né? O dever um dos deveres do 8º mandamento, irmãos, é não estar buscando recorrer à justiça por causas pequenas, por causas menores. Lembro que a gente discutiu bem isso também. Evitar demandas judiciais desnecessárias por coisas pequenas, por coisas menores. O foco principal é exatamente evitar questões entre irmãos, mas também expandir isso, né? Evitar questões entre irmãos. Paulo disse: meus queridos, primeiro, você vai botar uma pessoa ímpia para julgar uma coisa entre crentes? Só isso é uma vergonha. Vocês não têm condições de julgar isso, não? Não tem ninguém sábio no meio de vocês, não? E eu pergunto mais, antes de qualquer coisa, por que vocês não sofrem o dano? Que é isso, Paulo? Eu vou perder? Meu irmão, você está com a visão errada, né? Paulo você está com a visão errada. Perder o quê? O que você vai perder? A Bíblia nos ensina a valorar, né? A botar valor, os valores, os pesos adequados nas questões. Muitas vezes o mundo faz isso e a gente entra no caminho lá e perde muito mais. Perde muito mais. Você vai atrás de uma coisa que você não quer abrir mão e no final das contas você perde muito mais. Muito mais. E aí a gente viu aqui, né? Além de perder recursos mesmo, irmão, perde tempo, perde sossego, perde dinheiro. A Bíblia está ensinando, só isso aí, rapaz. Deixa para lá, releve. Os últimos 2 deveres, irmãos. Vamos aqui com os irmãos. Os últimos 2 deveres. Somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Nós devemos, como vimos, no 11º dever, evitar demandas judiciais desnecessárias e devemos evitar
fianças ou os outros compromissos semelhantes. O que é isso? Ficar como fiador de outrem. Muitos caem nessas dificuldades. Inclusive já caí muito, irmão, no passado. Mas a palavra de Deus diz que se a gente se aprofundar, a gente se torna sábio, né? Então, o 12º dever do 8º mandamento é evitar fianças ou compromissos semelhantes. Referência bíblica, Provérbios 11:15. Então, além de você evitar demandas judiciais, evite também ser fiador. Por quê? Somos mordomos do que Deus nos concede. E devemos ser bons mordomos, né? Não devemos ser qualquer mordomo, precisamos ser bons mordomos. Isso implica considerar nossas responsabilidades para conosco e todos à nossa volta. Porque quando você se coloca como fiador de alguém, você está servindo de garantia para aquela pessoa. Isso não é a princípio, não é um problema em si. Veja, a questão aqui, irmãos, é que no original, quando você diz, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, a palavra alguém aqui diz respeito a uma pessoa desconhecida. Aí o que é que acontece? Preste bem atenção, uma pessoa desconhecida. Então tem duas coisas aqui, e essa é a questão principal que nos leva à sabedoria. O texto nos leva a sermos sábios e não assumirmos compromissos que não temos condições de honrar. Essa é a questão. Toda vez que você fica como fiador de outrem, você deve necessariamente ter a condição de, se a pessoa não conseguir honrar o compromisso, você vai ter que honrar sem reclamar. Diga, Zaqueu. E sem esperar retorno. É exatamente. É por isso que eu estou dizendo que a Bíblia nos ajuda a sermos sábios. E a sabedoria é, evidentemente, evitar até um problema. Essa parte aí, Ramon, a gente tem que ver direitinho, porque a Bíblia pede para você avaliar a situação. Por exemplo, você lembra que nas leis também diz o seguinte: se o teu irmão precisa, você dá sem, entendeu? Você dá sem. Agora você pode negar também a pessoa, viu? Você pode dizer, olha, eu não vou lhe dar não. Veja, por que você não vai dar? Você tem que justificar. É aí, como eu disse, quando você quer ajudar, lembra que eu disse anteriormente, você tem que se envolver. Por que você está precisando? O que está acontecendo? Porque quem está pedindo deve também abrir, né? Porque não faz sentido uma pessoa estar pedindo, estar necessitado e ficar escondendo. Não, aqui é jogo aberto. O que está acontecendo? Por que chegou nessa situação? Porque eu já disse, muitas vezes a ajuda nem sempre é o recurso, é o dinheiro. Nem sempre é a coisa. A melhor ajuda pode ser outra coisa. Então, todas as vezes você precisa se envolver. E você pode até chegar ao ponto de negar. Só olha, isso aqui não vai fazer bem para você, não. Eu vou dar um caso extremo bem fácil de entender. Você sabe que a pessoa é dependente de drogas. Você vai dar um dinheiro para ele, ele vai comprar a droga. Você pode até, esse dinheiro, você dispensar. Não, eu quero emprestado, não, eu vou lhe dar. Agora você sabe que a pessoa vai usar para coisa errada e você vai dar? Está ajudando desse jeito? Não. A questão aqui, irmãos, é evitar compromissos nos quais você não possa honrar. Porque muitas vezes você fica como fiador por causa de quê? Porque você se compadece da pessoa, porque é um amigo próximo, porque é um parente, mas você não tem condições. Como é que você vai se comprometer com alguém que se você não pode? Isso não é sabedoria. Aí é furtar. Agora, pode acontecer o contrário. A pessoa pode se oferecer. Aí, se a pessoa se oferecer,
Aí é diferente. Mas você recorrer ao outro é complicado. Isso é um cristão. Mas às vezes acontece, irmão, do ímpio fazer coisa boa, só eu quero lhe dar isso. Deus usa muito, irmãos, os ímpios para beneficiar os crentes. Muitas vezes eles juntam e o crente é quem se beneficia. Deus faz isso com toda tranquilidade, né? É dele, ele é dono de tudo. Então ele usa os instrumentos que quiser. Levantei Ciro, meu servo. Ciro? Quantos, aí disse, né? Quantos governantes ímpios não favoreceram os servos de Deus? Quantos servos de Deus não foram empregados de ímpios? Dentre eles, de novo, José. O faraó era crente? Não era crente, irmãos. E Deus usou para beneficiar. Podia ser de outra forma. Deus podia ter colocado José de outra maneira. Entendeu, irmãos? Aqui, qual é o foco de novo? É você se comprometer com algo que você não pode cumprir. Por último, 13º, que é um dever mais geral, né? O esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso. Esse é grande, né, o texto? Vou repetir. Um esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso. Vou ler 2 passagens. Levíticos 25, 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Os irmãos sabem da questão do resgatador. O mais famoso que tem na Escritura é Boaz, né? Que a gente conhece bem. Qual é o dever aqui? É o esforço para atender o próximo que está em necessidade. Essa necessidade, veja, é de itens básicos. Já expliquei antes para os irmãos, né? Às vezes a pessoa acha que tem necessidade de alguma coisa, mas às vezes é meio capricho, tal. Não é a necessidade em si. Nós não estamos para atender os caprichos. Aí é onde está. Se você quer alguma coisa mais rebuscada, se você quer desfrutar disso, o que é que você vai fazer? Trabalhe e desfrute do fruto do seu trabalho, que é bíblico. Não tem nenhum problema nisso, não. Mas aqui é atender às necessidades básicas. Quem era o resgatador? Era um parente que pagava o preço de um campo para que o mesmo ficasse na família. Porque Deus determinou isso, né? Para que houvesse equilíbrio entre as tribos. Então, alguém que não tivesse em condições adequadas, empobreceu demais. Aí foi o caso de Noemi. O que aconteceu com Noemi? Perdeu o marido morreu, os filhos morreram, ficou ela viúva, só com Ruth. 2 mulheres, né? Então, uma velha e viúva, a outra estrangeira e viúva, né? 2 viúvas, mas tinha um campo. E aí o que é que acontece? Segundo a lei de Deus, tinha um resgatador que ia comprar esse campo e iria atender a necessidade ali de Noemi, tirar ela de uma situação de realmente necessidade. O que é que Noemi estava fazendo? Mandou Ruth pegar as espigas que caíam. Aquela situação era uma situação de pobreza. Então o resgatador era esse parente. E ele também assumia as responsabilidades de perpetuar a família. Era assim que era o resgatador. Então esse versículo nos dá a base para quê? Para atender a necessidade do próximo. Necessidades, itens básicos. Isso sim, a gente deve fazer. Porque foi por isso que Cristo fez conosco, né? Cristo é o nosso resgatador. A nossa maior necessidade ele atendeu, que foi a necessidade da alma. Tá certo? Só que Deus é tão bondoso que não dá só isso, né? Dá muito mais do que isso. Mas a nossa maior necessidade foi atendida.
O outro texto bíblico, irmãos, para finalizarmos aqui, é Filipenses 2,4, aquele que eu já citei para os irmãos, e já estava em referências anteriores. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, como um bom mordomo, o cristão deve cuidar bem daquilo que Deus lhe concedeu às mãos, mas sua atuação não deve ser restrita a ele mesmo, ao seu próprio ambiente. E isso não corresponde tão somente só a bens materiais. E eu gostaria aqui de que os irmãos tivessem também essa visão de ampliar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso daqui é aquilo que são recursos, bens, né, materiais, mas também dons e a condição em que está o meu irmão como um todo. O foco aqui é combater o espírito egoísta, para a gente não se preocupar somente com a gente mesmo e furtar o outro. Porque veja, qual é o mandamento? Não furtarás. Qual é o dever? Né? O dever é não furtar o outro, não fazer com que o outro não desfrute ou não seja atendido sua necessidade. Então é combater o espírito egoísta. Então a lei de Deus, ela trabalha muito isso nas nossas vidas. Concluindo, irmãos, os bens precisam ser usados da melhor forma e até multiplicados, para que possam cumprir com o objetivo proposto por Deus. A ordem geral é que nós sejamos bondosos, caridosos e hábeis no uso dos recursos que são colocados à nossa mão. Mas devemos lembrar que Deus tem um propósito e uso específico para cada cristão, para cada bem, para cada dom, para cada talento que Ele coloca nas mãos dos cristãos. Aí o que é que nós devemos fazer? Desenvolva bem, faça todo o possível naquilo e onde Deus lhe colocou, no lugar que Deus lhe colocou e com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Fazendo tudo isso, lembre que toda a confiança da sua vida tem que estar posta em Deus e não naquilo que se tem, naquilo que se pega, nos bens. Quem faz isso é o mundo. O mundo bota a sua confiança nessas coisas. Nosso coração não fica neles, mas nós usamos eles da melhor forma possível. Em termos gerais, seriam os nossos deveres aqui para com esse mandamento.